Bom, gente, vamos começar com a pequena revisão de estrutura de repetição. Então, eu vou criar um novo projeto aqui e a gente vai trabalhar aqui com alguns exemplos de estrutura de repetição. Vou chamar aqui repetição, criar o projeto. Para reforçar, né, basicamente, a gente tem duas estruturas, né, de repetição. O laço de repetição do tipo for e o laço de repetição do tipo while. Sendo que o while tem variação com o teste no início ou o teste no final da estrutura de repetição, que é o while ou então o do while. Tá, então a gente começa pelo for para poder trabalhar um pouquinho o exemplo e brincar um pouco. Então, um comando bobo aqui, ó, sempre nosso programa dentro da estrutura da função main. Então, um comando bobo que todo mundo já sabe trabalhar é o systemout.println. Alô mundo. Mas o comando vai gerar uma saída na tela. Então, meu programa não tem nada. Ele tem um comando que gera um texto como saída na tela. Se eu rodar esse programa, qual que vai ser a saída dele? Esperar um pouquinho que está processando. A saída dele é alô mundo no console. Mais nada. Ele só faz isso. Logo depois ele encerra. Tá. Assim como esse comando, qualquer outro comando da linguagem, eu posso querer trabalhar com ele de maneira repetida. Ou seja, pode ter algum comando que eu queira executar mais de uma vez. O laço de repetição mais inicial, vamos dizer assim, né, um laço simples de se trabalhar, é o laço do tipo for. Qual que é a sintaxe desse laço de repetição? Comando for, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Onde, dentro das chaves, estarão os comandos que eu quero que se repitam, que sejam executados mais de uma vez. Então eu vou pôr o comando aqui. Eu quero executar esse comando mais de uma vez. Agora vem a questão. E o controle de quantas vezes? O controle de quantas vezes eu quero executar algo vai estar na sintaxe que eu ponho dentro dos parênteses. Quantas vezes eu vou executar alguma coisa? Depende da minha necessidade, do meu interesse, do que eu estou programando. Nesse caso aqui, eu quero exibir a frase alô mundo na tela 10 vezes. Então eu vou fazer um controle para executar algo 10 vezes. Eu poderia fazer o controle para executar um número específico de vezes diferente de 10. Que o exemplo aqui é só didático. Então eu vou definir um contador e aqui eu vou declarar esse contador até fora do laço. Vou criar uma variável, vou chamar ela de cont. É o meu contador. É a variável que eu vou utilizar para fazer o controle do laço de repetição do tipo for. Esse laço de repetição vai trabalhar com essa sintaxe de gerenciar um contador. Então, o primeiro bloco dentro do for é a inicialização do contador. É o valor inicial que eu vou dar para o contador. Então, eu quero começar com 0. Posso começar com 1, eu posso começar com 10. Eu quero começar com 0. O segundo bloco é a condição de parada. Então, geralmente vai envolver esse contador, porque eu quero que quando esse contador atingir um número X, para de executar a repetição, para de executar N vezes o conteúdo do bloco chaves do meu comando for. Então, eu quero falar que enquanto o contador for menor do que 10, eu vou fazer algo. Como ele começa com 0, e aí o terceiro bloco aqui é a condição de incremento. Como é que o meu contador vai variar? Essa condição de incremento, ela diz respeito ao seguinte, ela sempre é executada toda vez que o conteúdo do meu for é executado. Então, o conteúdo do meu for é executado, eu executo a condição de incremento. Executo o conteúdo do for de novo. Isso se o teste for aceito. Então, a lógica básica de execução. Criei uma variável, criei um laço do tipo for. O primeiro bloco a ser executado do for vai ser a inicialização do contador. Meu contador começa com 0. O segundo bloco é o teste. Então ele testa. O contador é menor que 10? É, porque ele é 0, o primeiro valor dele é 0. Se é menor, ele executa o conteúdo do bloco-chave. Ao término dessa execução, eu vou executar a condição de incremento. Então eu vou incrementar de 1. Então o contador que valia 0 passa a valer 1. E eu testo novamente. Se o teste é verdadeiro, eu executo o bloco-chave. E eu vou repetir nessa lógica, então, testo, teste verdadeiro, roda o bloco, terminou de rodar o bloco, incremento. Testo novamente, roda o bloco, terminou de rodar o bloco, incremento. Testo novamente. Até um momento onde o teste não vai ser mais válido, porque o contador vai crescendo, chega uma hora que o teste não é mais válido.
e ele para de rodar, ele sai do laço for. Quando ele sai do laço for, como no meu programa aqui eu não tenho nada após o laço de repetição for, ele vai ser encerrado. Então, se eu rodar, ele vai imprimir alô mundo na tela 10 vezes e vai encerrar. Para a gente poder perceber a variação da variável, que é o meu contador, e como é uma variável do tipo inteiro, eu posso nomear ela do jeito que eu quiser, seguindo as regras de nomenclatura para variáveis. Então a gente vê muito na literatura I, J, uma única letra, para simplificar. Não tem problema nenhum, mas eu posso chamar essa variável de Roberto. Isso não vai alterar a execução, o fato do nome da variável, e sim a lógica que eu emprego para a execução e para a utilização dela. Se a variável chamar Roberto e eu fizer o mesmo controle, o comportamento do programa é o mesmo, tá certo? Bom, mas Roberto não é nada sugestivo, né? Para eu bater o olho na variável e entender o que ela faz. Inicialmente eu posso usar contador, mas com o tempo, habituando, a gente vai usar o I mesmo, porque, ou o J, uma variável simples, e a gente acaba criando a convenção de que I é contador, J é contador. Olha só, além dessa estrutura base, eu vou mandar exibir na tela. Então o comando para exibir na tela é o systemout.println, para exibir também o valor do contador. Então eu vou pôr aqui assim, ó, cont igual. Eu pôr um mais aqui para exibir o contador na tela também. E não vou dar um println, não. Vou dar um mais aqui para dar um espacinho, um tracinho, antes do alô mundo. Então, olha só, eu agora estou exibindo o contador e mais a frase alô mundo. Se vocês olharem, o primeiro valor do contador é 0 e o último é 9. O último valor do contador é 9, entre aspas, porque ele é 9, quando ele for 9, 9 é menor que 10, ele vai executar o miolinho. Eu vou terminar o bloco, vou executar a condição de incremento e vou testar. Então, quando eu incrementar do 9, eu vou chegar no valor 10. 10 é menor que 10? Não é, ele vai sair. Então, se, por exemplo, eu exibir o valor do contador aqui, ó, no final, vou chamar esse cara aqui de conte final, qual vai ser o valor dele? Vai ser, na verdade, 10. Porque com o valor 10, eu executei, né, o limite da condição para continuar repetindo. E acabei saindo do laço de repetição. Então, o contador final é 10. O valor final da variável cont é 10. Agora, para executar alguma coisa 10 vezes, é só dessa forma aqui, usando um for? Não. Eu posso começar meu contador com 1 e fazer menor ou igual a 10. Por que eu fiz de 0 a menor que 10? Porque de 0 a 9 eu tenho 10 elementos. Mas de 1 a 10 eu também tenho 10 elementos. O que vai mudar são os valores que o meu contador recebe ao longo da execução. Então agora, em vez de começar com 1, de começar com 0, ele começou com 1. E vai até 10. E o contador final, que é a condição de saída do laço, é o 11. Mas eu continuei fazendo algo 10 vezes. Então eu posso variar a estratégia de utilização do contador quando eu quero utilizar o contador internamente em alguma lógica dentro do laço para fazer algo além do que simplesmente contar o laço de repetição. Uma boa prática para quem está começando a programar é, se eu preciso de uma variável para fazer algo um pouquinho diferente do que o contador faz, crio uma variável à parte. Não tentar ficar adaptando muito a variável contador para fazer duas coisas. Ela acaba não fazendo nada e não vai dar certo. Se você tem um contador, aí eu preciso de uma outra variável que é para fazer alguma coisa que é parecido com o contador. É parecido, mas não é igual. Cria a segunda variável, faz o controle na segunda variável do jeito que você precisa, mas não atrapalha o controle do contador. Porque o contador você tem que garantir que ele vai fazer algo 10 vezes. Tá? Nesse meu exemplo aqui, né? Então eu poderia começar meu contador também com 2, falar que ele vai ser menor ou igual a 20. E o contador incrementar de 2 em 2. Contador recebe contador mais 2. Então, olha só, ele começa com 2. Então ele vai executar com 2, com 4, com 6, com 8, com 10, com 12, com 14, com 16, com 18 e vai executar com 20, porque eu coloquei menor ou igual a 20. Mas com 22 ele não executa. Ele vai continuar fazendo alguma coisa 10 vezes. Só que a lógica do contador mudou. Mas eu continuo fazendo algo 10 vezes. Se eu olhar aqui, ó, se eu contar o número de execuções da frase alô mundo, continuam sendo 10. Mas o meu contador variou de maneira diferente. E, obviamente, o meu contador final foi 22. Então, o que eu queria mostrar aqui com um exemplo é que eu não estou preso a começar com 0, a fazer uma lógica que incrementa de 1 em 1. O meu contador,
ele pode decrementar. Então, olha só, ele pode começar com 10, eu vou rodar enquanto ele for maior que 0, e ele vai decrementar. Em vez de ter conte mais mais, eu vou ter conte menos menos, certo? E vou mandar rodar. Olha o que vai acontecer. Eu vou executar alguma coisa 10 vezes. O primeiro valor do contador é 10. Eu vou executar de 10 a 1 e o contador final é 0. Então eu posso brincar com o contador do jeito que eu quiser. Eu tenho sempre o quê? Como ele inicia, qual é a condição de parada. Então, quando essa expressão não for mais verdadeira, o laço vai parar. E como o contador vai variar. Então ele pode crescer de 1 em 1, ele pode decrescer de 1 em 1, ele pode crescer de 2 em 2, ele pode crescer multiplicando. O contador recebe o próprio contador vezes 2. Pode. Ele pode crescer dividindo, variar, né? Você pode variar o contador da maneira que você quiser. Você sempre tem que lembrar que eu tenho um bloco de inicialização, eu tenho um bloco onde vai ser a minha regra de parada, e eu tenho um bloco onde eu defino como o meu contador vai variar. A princípio, em N programas que a gente vai trabalhar, você vai ter um contador crescente, geralmente de 1 em 1. Mas isso não é regra, isso não é obrigado a ser assim. A estrutura de repetição te permite variações, tá certo? Então eu quis mostrar aqui alguns exemplos de como trabalhar com laço do tipo for, tá certo?